Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema da pregação da palavra de hoje. O tema de hoje chama-se Virgindade Perpétua de Maria. Virgindade Perpétua de Maria. Eu estou aqui, inclusive hoje eu trouxe a minha Bíblia, a Bíblia que eu recebi já há quase 16 anos, é a Bíblia da CNBB, da Canção Nova, uma Bíblia 100% católica brasileira. Tudo que eu ensino a vocês está em cima destas Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, eu quero fazer uma oração antes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso Senhor, eu lhe peço, me dê bastante sabedoria, Senhor, nesta pregação da palavra, para que os meus irmãos possam abrir o coração e possam entender a verdadeira palavra que está nas Sagradas Escrituras. Obrigado, doce Espírito. Queridos irmãos e queridas irmãs, Virgindade Perpétua de Maria. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, o apóstolo Mateus nos escreveu assim, toda uma geologia até chegar até Jesus. E ele vai falar sobre Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus no tempo carnal. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos falando desde a origem de Jesus, desde quando o profeta Isaías anunciou que eis que uma virgem ficaria grávida e daria luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E depois foi colocado o nome de Jesus. E aí, o apóstolo Mateus narrou tudo o que aconteceu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 e 47, Mateus também escreveu assim: Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Em Mateus, no capítulo 13, versículos 53 a 56, Mateus também nos escreveu assim: Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Ele foi para sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga, local de modo que ficaram admirados. Diziam:
De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todos conosco? De onde então lhes vem tudo isso? Queridos irmãos e queridas irmãs, nessas 3 passagens, nós tiramos uma conclusão e muito clara. Muito clara. Porque o apóstolo Mateus tomou o cuidado de narrar toda uma história sobre o nascimento de Jesus, vindo de Maria através do Espírito Santo. Maria, a jovem escolhida por Deus, preparada para naquele momento servir a Deus, permitindo que o Espírito Santo pousasse nela e concedesse o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Maria era muito jovem, estava prometida em casamento a José. Muito bem. A palavra diz que antes de passarem a conviver, ou seja, antes de José casar definitivamente com Maria e passarem a conviver como esposo e esposa, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. O anjo do Senhor, o arcanjo Gabriel, apareceu em sonho, porque José estava em um pensamento errado. Como Maria havia ficado grávida e não era com José, e nem havia ainda consumado o casamento, Maria poderia estar grávida de uma outra pessoa. E pelas leis de Israel, ela deveria ser apedrejada até a morte. José não queria isso porque ele era um homem justo. Ele queria preservar Maria. Então ele teve um sonho. E o anjo Gabriel apareceu nesse sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela está grávida pelo poder do Espírito Santo, José. Ela dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu, narra Mateus, porque tudo foi escrito lá no profeta Isaías. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos irmãos, Mateus deixa muito claro uma coisa. Quando ele acordou, ele cumpriu tudo aquilo que o anjo falou. Preservou Maria, esperou o nascimento de Jesus, e aí Mateus diz assim, e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Mateus deixou claro escrevendo, e José não teve relações de marido e mulher sexual com Maria até, preste bem atenção, até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Mateus está deixando claro que, enquanto Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, ele a preservou, esperou, ajudou, acompanhou e esperou o momento de Jesus nascer. Após os resguardos de Maria, tudo acontecendo, Jesus já nascido, ele já casado com Maria, passou a conviver com Maria como esposo e como mulher. Ou seja, eles dormiram e praticaram aquilo que é natural de um casamento. Ou seja, a virgindade perpétua de Maria, aí não tem sentido. Porque virgindade perpétua significa eterna. Ou seja, desde quando Maria nasceu até o dia que ela morreu, ela foi virgem. Virgindade perpétua. E o apóstolo Mateus está deixando muito claro que depois que Jesus nasceu, ele conviveu sim com Maria.
Ele teve sim relações sexuais com Maria. E na mesma passagem, agora no capítulo 12 de Mateus, Mateus conta uma passagem que diz assim: enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Nessa passagem, diz que Jesus teve irmãos. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram procurá-lo. E em Mateus, no capítulo 13, o próprio apóstolo Mateus acabou escrevendo: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Ele foi para a própria cidade, para a sua própria cidade, e pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? E questionaram: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de José? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não estão todos conosco? Ora, quando Jesus foi pregar na sua terra, questionaram a Jesus: peraí, quem é esse que está pregando? Quem é esse que está realizando milagres? Esse não é o filho do carpinteiro José? A sua mãe não chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? Queridos irmãos, aí está dizendo que Jesus teve 4 irmãos homens e mais as irmãs que não cita na Bíblia. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para vocês, e o apóstolo Paulo nos ensina muito claramente, ele diz assim, ó, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21 a 24. Apóstolo Paulo agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus em virtude da redenção no Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo também nos diz: pois o pecado entrou no mundo por um homem, e por meio do pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos irmãos, Paulo está dizendo que o pecado veio lá de Adão e Eva, quando houve desrespeito à obediência à palavra de Deus, e Eva conduziu Adão ao pecado. Então, de lá para cá, a convivência sexual é a sequência do pecado, queridos irmãos. Maria era virgem, conforme Isaías anunciou. Era jovem, talvez uns 12 anos. Naquela época era muito cedo. Por que Maria tinha que ser virgem, já ela prometida em casamento a José? Por que ela deveria receber o Espírito Santo e gerar Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus? Porque Jesus, sendo santo, Filho do Altíssimo, o primogênito, não poderia nascer do pecado. Não poderia nascer do casamento, da união sexual de Maria e José, mesmo casados. Não, porque aí iria atingir lá em Adão e Eva, desde a geração do pecado. Por isso Maria tinha que ser virgem, pura, santa, castra. E assim ela foi, queridos irmãos. Assim ela foi, queridos irmãos. Mas Mateus deixou bem claro que José não teve relações com ela até o dia que nasceu o menino Jesus. E depois, sim, ele conviveu com ela, casado com ela, ele conviveu com ela,
e eles tiveram mais 4 filhos homens e mais as mulheres. E isso é bíblico, queridos irmãos. Está escrito, queridos irmãos. Não sou eu que estou inventando. Queridos irmãos, hoje cedo a palavra do Senhor, do Espírito Santo veio para mim. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Está escrito, não é mentira. Queridos irmãos, lembra bem lá em Gênesis, quando a Eva pecou junto com Adão. Deus disse assim: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. E o que aconteceu? A Virgem pura Maria, mãe de Jesus do tempo carnal, ela fez o papel de uma virgem pura. Quando Jesus nasceu, José, junto com Maria, cresceram e multiplicaram. Tiveram mais 4 filhos e mais as irmãs. Amém? A paz, que nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo nos dê sabedoria. A paz em nome de Jesus. Amém.